Eu acho que esta decisão é, antes de mais, uma derrota significativa para o Governo e da qual haveria que tirar as devidas conclusões. Um Governo que, por 2 vezes consecutivas, apresenta a proposta de orçamento que faz aprovar na Assembleia da República com normas que contrariam a lei fundamental do país, é um Governo que está a pôr em causa o regular funcionamento das instituições democráticas e, portanto, teria de ser corrido e rapidamente. E um Presidente da República, já agora e de passagem, que perante normas patentemente inconstitucionais, em vez de exercer a fiscalização preventiva, que era o que devia ter feito, e no final de janeiro tínhamos a decisão produzida sobre esta matéria, acha que isso da fiscalização preventiva, que é um dever atribuído pela Constituição, não é para exercer e portanto, a que promulga a mesma essas disposições, também deve seguir o mesmo caminho. Agora, eu acho que o acórdão, para além disto, tem um outro aspecto. Eu acho que o acórdão é um acórdão ao contrário do que muitos elogiadores da nossa praça têm proclamado. Eu acho que é um acórdão que chancela o genocídio fiscal e chancela alguma das medidas mais antipopulares e mais antidemocráticas constantes deste Orçamento de Estado. Não falo sequer apenas, ou não falo sequer principalmente, embora não deixe de referir a contribuição especial de solidariedade, como sabemos, nem é contribuição porque é um imposto, nem é especial porque é para manter, nem é de solidariedade coisa nenhuma porque é para encher os bolsos ao Ministério das Finanças. Parece-me que a argumentação é uma argumentação não só errada como perigosa e que de facto dar uma amplíssima margem de manobra ao Governo. E praticamente deixa essa como a única via que o Governo pode assumir. Eu não julgo que seja a última via, esse é que é o ponto. É que eu acho que este acórdão não tem uma palavra sobre uma questão fundamental em torno da qual gira o problema da igualdade de tratamento. É que o que nós temos hoje em Portugal, temos 2 classes fundamentais, aqueles que vivem do seu trabalho e aqueles que vivem do trabalho dos outros, dos rendimentos do capital, e este Orçamento de Estado não tem uma norma, uma medida que seja, que faça recair em cima dos titulares dos rendimentos do capital qualquer espécie de esforço para suportar o combate à dita dívida e ao dito déficit. E, portanto, onde é que ficou o princípio da igualdade nesta matéria? Está completamente inutilizado e isto é chancelado pelo Tribunal Constitucional, que não diz uma única palavra sobre esta matéria. E, portanto, este é que, a meu ver, é o aspecto fundamental. Quer dizer, o Tribunal Constitucional diz, força em cima de quem trabalha, que, de facto, deve ter rendimentos disponíveis ainda menores e deve esmifrar-se ainda mais para pagar as dívidas que os BPNs, os BPPs, as parcerias privadas e as trafalhices económico-financeiras produziram. Porque não é verdade que o Governo não tenha. Se o Governo quer pagar a dívida, todos nós já percebemos que esta dívida é impagável e que esta dívida, o condão que tem, é de atrelar o país e o povo português aos interesses dos credores e por isso mesmo não cessa de aumentar. Portanto, nós temos aqui um programa de ajuda cuja consequência é aumentar a dívida, aumentar sucessiva e crescentemente a dívida. Mas a verdade é que o aspecto fundamental que está aqui é se queriam pagar a dívida, fossem em cima daqueles que constituírem a dívida. E de onde é que vem a dívida? Vem em cima dos BPNs, mas de facto a gente o que faz é nacionalizar os buracos, mas não nacionaliza a banca. Em cima das trafalhices público-privadas, pode-se ir em cima dos contratos de trabalho dos trabalhadores da administração pública e alterar-lhes completamente o conteúdo desses contratos. Agora até já se fala que é uma das grandes medidas alternativas com que tunitroantemente neste momento está a ameaçar, que é os despedimentos em massa na função pública, mediante a alteração do regime do contrato de trabalho para o exercício de funções públicas. Mas esta decisão do Tribunal Constitucional acelera esse processo ou pode acelerar? Não, viabiliza, quer dizer, e falando-se designadamente nessas soluções, nesses contratos podem-se mexer, porque a outra parte é um trabalhador. Nos contratos das parcerias público-privadas, que são contratos de direito público como estes, como estão do outro lado as Motem-Ingis, os Bancos Espírito Santo e companhia, ninguém toca. Portanto, o caráter de classe deste orçamento está absolutamente claro, precisamente nas medidas que o Tribunal Constitucional de classe chancela e deixa passar. E, portanto, eu acho que é uma derrota para o Governo, porque a insistência em medidas que toda a gente via que não podiam deixar de ser declaradas inconstitucionais, sobretudo depois do acórdão do ano passado, mas de forma nenhuma este acórdão resolve ou aponta uma direção correta. Eu acho que é inaceitável, é inadmissível, a não ser um discurso de traidores à pátria, porque é assim que devem ser chamados, que haja governantes que se atrevem a dizer
que isto era bom, era a Constituição está suspensa porque a Constituição impede de governar. Um governante que se atreve a abrir a boca para dizer eu não consigo governar com a lei fundamental do país, com base na qual foi eleito, devia ser imediatamente escovado, que é, aliás, o destino que este governo merece cada vez mais proximamente. Nós estamos a falar de medidas que, quando muito, implicariam a não possibilidade de, ou a não conformidade constitucional do confisco de 1.350 milhões de euros. É qualquer coisa como cerca de 1/3 da derrapagem orçamental do ano passado. Portanto, não venham com tretas. Falemos bem depressa. Não venham com tretas. Quer dizer, nós não estamos aqui a falar sequer de um valor que verdadeiramente impossibilita o que quer que seja, porque só o disparate da gestão orçamental do ano passado foi 3 vezes superior a isso. E eu acho que é importante relativizar essas questões. Segunda questão. Desenganem-se aqueles, como são os membros do governo e os respectivos apoiantes, que em nome de, mas a gente agora, perante os nossos patrões na Europa, temos de nos mostrar bem comportados e, portanto, temos de apresentar medidas alternativas e aqui vai disto, designadamente despedimentos em massa na função pública. Primeira coisa, eu acho que é muito importante salientar que Portugal, ao contrário de uma mentirada oficial que vai sendo repetidamente afirmada na esperança de só de verdade, Portugal não tem, relativamente à média da União Europeia, um número de funcionários públicos, um número de trabalhadores da administração pública central, regional e local superior à média da União Europeia. Nem tem, em termos de despesas, e hoje tenho aqui os números ao milímetro, um número de despesas com pessoal da administração pública central, regional e local superior, pelo contrário, inferior à média, quer da União Europeia a 27, quer da média da zona euro. Portanto, terceiro ponto, desengana-se aqueles que, sob esses argumentos, que são argumentos mentirosos e falsos, estão já a tentar apresentar como inevitáveis soluções que são soluções igualmente inconstitucionais. Por exemplo, em nome da aproximação do regime, da cessação dos vínculos contratuais, dos trabalhadores em exercício de funções públicas com os dos trabalhadores do regime laboral privado, que em si, proclamado assim e sem mais, até poderia ser um objetivo relativamente inócuo, mas com isso se visando a possibilidade de se alargar as causas de cessação dos contratos de trabalho dos trabalhadores da administração pública, para além disso pôr em causa um outro aspecto que é sempre os trabalhadores da administração pública tiveram um estatuto, digamos, mais apertado e fechado do ponto de vista da cessação do contrato de trabalho por 2 razões. Primeiro, porque o nível médio das respectivas remunerações era, regra geral, sempre inferior do setor privado. Em segundo lugar, porque eles não tinham, nem têm, hoje, um mecanismo de apoio na situação de desemprego. Pensam que isto agora é dizer assim, então agora a única forma que a gente tem de se portar bem perante os patrões que nos vão exigir contas, porque a aflição é dos lacaios, que vão ter agora que ir perante os patrões explicar então que medidas mais gravosas ainda em cima do povo português é que se preparam para aprovar. Mas atenção, essas medidas estarão sujeitas ao mesmo crivo de apreciação da constitucionalidade. Despedimentos em massa na função pública, completamente inconstitucionais por violação do artigo 53 da Constituição. Possibilidade de extensão do regime apenas parcialmente, que é ir buscar o que é vantajoso para o governo, que é para pôr na rua de funcionários públicos, mas não ter que assumir designadamente a proteção social na situação de desemprego das pessoas que sejam abrangidas por despedimentos por causas objetivas. Completamente inconstitucional por violação do artigo 59, que confere o direito de todos os trabalhadores, fazendo aqui apelo a uma noção unitária de trabalhadores, quer do regime laboral privado, quer do regime público, à proteção em situação de desemprego. Portanto, essas medidas estarão, não é a obra de uns quantos maquiavélicos. Primeiro, o Presidente da República tinha o dever de as sujeitar de novo, e se o Presidente da República não fizer, podem depois, em sede de fiscalização sucessiva, aquele conjunto de entidades, até 10% dos deputados, ou o Provedor de Justiça, ou o Procurador-Geral da República, já que a Presidente da Assembleia da República, ou o Primeiro-Ministro, ou o Presidente da República não é expectável que o façam, ou em sede de fiscalização sucessiva concreta a cada um dos cidadãos. Agora, o que eu acho que é importante aqui assinalar é exatamente o aspecto de que a situação que nós estamos hoje a viver, e repito, relativizando, apesar de tudo, o impacto, digamos, económico que representam a verificação da conformidade, da desconformidade destas medidas com a Constituição. E acha que foi dramatizado esse impacto? É claro que foi dramatizado para... Eu acho que neste momento as pessoas que nos desgovernam já perderam o pudor e a vergonha de dizer que o que querem fazer é empobrecer quem vive
quem vive do trabalho. Isto é, trata-se de cair a pé juntos em cima dos rendimentos do trabalho. É disso que se trata. E pôr os trabalhadores portugueses a serem os trabalhadores chineses da Europa. Isto é, trabalhando mais, recebendo ainda menos do que já miseravelmente recebem hoje, com menos direitos, com menos regalias sociais. É este o objetivo. Bom, se estes senhores não têm pudor em dizer isto claramente, em assumir isto claramente, a gente também não deve ter pudor nenhum em dizer que os senhores são verdadeiros traidores à pátria, porque isto o que está a tornar claro em cada segundo que passa é que não há alternativa. É que não há alternativa. Estas medidas todas caem em cima de quem trabalha e, no final, a dívida continua a aumentar, os credores, leia-se, a banca estrangeira, em particular a alemã, continua a encher-se à custa de juros absolutamente especulativos e usurários, e o país está cada vez mais sangrado. E o que estes senhores do governo, são essas medidas, são outras. Agora, obviamente, o que é que eles vão lembrar de fazer mais? Vão cortar no subsídio de desemprego. Vão, por exemplo, dizer, não, 1.000 e poucos euros, que é hoje o limite máximo, é muito alto. Temos assistido a esta cena nos 2 últimos anos, quer dizer, o desemprego não vai ficar nessa taxa. E o Luís Gomes faz como os meteorologistas que num dia anunciam céu esplendoroso e sol brilhantíssimo para o dia seguinte e depois chove a cântaros e aparecem no dia seguinte com o ar mais descansado dessa vida, como se não tivesse errado completamente nas previsões. As medidas que se prepararão para quem aceita a lógica do pagamento da dívida são apenas umas. Como eles não beliscam os interesses da banca, como eles não beliscam os interesses das EDPs, como eles não beliscam os interesses das parcerias público-privadas, só tem uma solução. É cair cada vez mais a pé juntos em cima de quem trabalha. O que mostra que esta dívida não deve ser paga, não foi contraída pelo povo português, não é suscetível de ser paga, não pode ser paga e deve ser recusada de ser paga. Se nós temos lá um governo que, traindo o mandato popular, o que está lá é a vender o país a retalho, então esse governo deve ter o mesmo destino que teve o Miguel Vasconcelos. É ir pela janela fora juntamente com o armário.